Sabe o que tem de mais assustador em monstros como o Purple Guy? É que, à primeira vista, eles não parecem monstros. Para a sociedade, William Afton era o cara perfeito, empreendedor, inteligente, bom com tecnologia, ajudava a construir os animatronics que alegravam dezenas de crianças. Enquanto a comunidade via um homem exemplar, por trás das cortinas, longe de tudo e todos, existia algo apodrecido, uma crueldade calculada, um prazer doentio em destruir exatamente aquilo que deveria ser protegido. Ele não tem dó, ele não tem piedade. William Afton é a crueldade encarnada, e é exatamente isso que essa série escancara pra gente, de um jeito que poucas obras tiveram coragem de mostrar. Aliás, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e me segue nas minhas redes sociais. Tem muita coisa nova por lá, então não perca. Mas enfim, sem enrolações, indo para o primeiro episódio dessa série, ele começa do nada. Na tela temos Fred com um pequeno bolo em sua mão, andando de um lado para o outro. Acho que muitos reconhecem de onde vem essa cena, afinal, o nome do episódio é justamente o mesmo nome do minigame de origem. Leve o bolo, take the cake. Só que, diferente do vídeo, no jogo, Fred não tá sozinho. Na tela, vemos Fred e mais 6 crianças dentro da pizzaria. Enquanto o animatronic vai distribuindo o bolo, lá fora temos uma outra criança, triste, aparentemente presa. Ela fica sozinha a maior parte do tempo, mas é depois de alguns minutos Não é hoje que você vai tomar esse jumpscare. Eu te protejo, meu amigo. Mas tá, tendo visto esse minigame, nós podemos voltar para o vídeo e percebermos como esse caso foi ainda pior na visão do Fred. O vídeo foca a maior parte do tempo no animatronic. Ele entrega o bolo para um, depois entrega pro outro, mas é nesse meio tempo que ele vira o seu olhar para a janela. Ele demora para raciocinar o que está acontecendo. Aquela criança lá fora não parece estar nem um pouco bem. Aquele homem, aquele maldito homem, está fazendo alguma coisa com ela. Ela estava completamente sozinha. Coitadinha da menina. Mas no final, ela teve tanta sorte de ter sido encontrada. Assim como no vídeo anterior, esse aqui também é um minigame do jogo. E na verdade, esse padrão vai se repetir por algumas vezes ainda durante essa série. Só que aqui, meus amigos, aqui sim nós temos uma boa visão bem mais pessoal do próprio Foxy. Por que eu digo isso? Simples, meus amigos. O minigame da vez é o Go Go Go, ou Corra Corra Corra. O vídeo começa andando um leve zoom nas famosas cortinas roxas do Foxy. Lá de dentro, o animatronic se esgueira de forma bastante desconfiada, aliás. Não sabemos o porquê da desconfiança, mas o que nos importa mesmo é que logo depois de dar uma pequena averiguada, Foxy abre suas cortinas e vai em direção à sala do lado, onde lá várias crianças estavam esperando por ele. Um dia se passa e Foxy repete o mesmo procedimento e sai do seu palco novamente. Mas assim que ele chega na sala do lado,
As crianças estão estranhas. Além do fato de ter bem menos do que tinha no dia anterior, elas pareciam não estar esperando a raposa e sim uma outra coisa. Afinal, elas estavam literalmente viradas de costas para o Foxy. O mesmo estranha um pouco a situação, mas acaba decidindo ignorar e partir para a diversão. Ele tenta falar com elas e é ignorado de começo, quando depois de muito tempo de tentativas, a cena corta e vemos Foxy sentado na beirada do seu palco, claramente muito chateado. E não é só nós que percebemos isso, pois passando por ali, Fred estranha a situação do amigo e decide ir conversar. Ele pergunta o que aconteceu para ele estar tão triste e Foxy responde estar com um certo medo das crianças esquecerem dele de vez. Fred tranquiliza dizendo que Foxy é um amigo muito mais que especial e que todos desse restaurante simplesmente o amam. Foxy fica meio receoso, mas agradece os elogios. Ele dá um suspiro longo e só fala: eu só queria que eles nunca me esquecessem. Eu só queria que as crianças ficassem aqui comigo para sempre. I'll make sure your audience will stay forever, my fox friend. O dia seguinte chegou e novamente Foxy repete o mesmo processo. Ele faz a varredura no espaço, abre as cortinas e vai correndo até a sala de festa. Ahoy there, old me. Todos estão mortos. What the hell? What's the matter, Foxy? What'd you do to the kitties? You said you always wanted them to stay longer. Now that's what they'll only do. I hope you enjoy your new friends, Foxy, cause they'll be with you forever, ever, 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 Hello? ever, 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 ever. Esse episódio começa bem onde o último terminou. Purple Guy matou brutalmente 5 crianças. E além do Foxy, quem também viu essa cena foi a Puppet, a primeira vítima desse maldito assassino. Puppet, por sua vez, fica completamente abalada por ter encontrado os restos mortais das vítimas do que ela chama de Homem Feliz. Ao mesmo tempo que pede desculpas por não ter conseguido impedir esse homem de ter feito o que ele fez. Porém, para tentar compensar isso, ela trouxe um presente muito mais que especial para as crianças. What's wrong? Don't you want these gifts? They're always what you wanted. Queremos vingança contra o Homem Feliz. Oh, is that what you all want? Maybe hard to find a way to grant your wish, right?
como uma forma de realizar o desejo das crianças, Puppet entrega a cada uma delas a sua devida máscara. A investigação continua. Os recentes desaparecimentos de 5 crianças no restaurante familiar local Fred Fazbear's Pizza ainda está em andamento. Em 30 de junho, as crianças continuam desaparecidas e as autoridades locais estão mantendo um olhar atento sobre a sua lista cada vez menor de suspeitos. A equipe do restaurante recusou fazer qualquer comentário e a polícia também tem sido lenta em se pronunciar. Estamos trabalhando o mais duro e rápido possível para trazer as crianças de volta para casa em segurança e para levar o responsável à justiça, disse Gussie Brown, chefe local do departamento de polícia de Hurricane. Esse vídeo é interessante, pois ele começa com Fred sozinho em meio a uma das mesas da pizzaria. Ele tá lá fazendo Deus sabe o que, quando de repente Puppet chega até ele e quase implora por ajuda. Ela precisa da ajuda de Fred para derrotar o Homem Feliz. Afinal, ele infelizmente voltou e eles precisam salvar as outras crianças. E é quando Puppet explica tudo isso que Fred começa a seguir ela. Eles passam pelos corredores longos e escuros da pizzaria, quando em um determinado momento, Fred, muito confuso, para no meio do caminho e não sabe como seguir por aqui. E é nessa parte que as coisas mudam de fato, pois pela primeira vez nessa série inteira, nós podemos de fato decidir o caminho de Fred. Para ser mais específico, o criador nos dá duas opções. Clicando na opção da esquerda, temos o vídeo Salve Ela, e na direita temos o vídeo Você Não Pode. Eu poderia muito bem só ignorar o Você Não Pode e seguir com o vídeo certo, mas é claro que eu não vou fazer isso, pois acho que assim como eu, você deve estar morrendo de curiosidade para saber o que diabos essa carinha tão assustadora guarda pra gente. Fred continua aqui, parado, sozinho. E depois de muito pensar, ele decide pegar o caminho da direita. Chegando lá, ele se encontra com Puppet, que estava ali apenas o esperando. Ele entra na sala, se vira para Puppet e pergunta: Charlie, cadê ele? Purple Guy apareceu e de forma muito rápida ele ataca Fred sem pensar duas vezes. Puppet, que está ali assistindo tudo, grita para o animatronic acabar logo com esse assassino, mas infelizmente Fred simplesmente não consegue. Puppet acabou esquecendo que no final o Fred ainda era uma criança e que ele ainda estava com muito medo do que estava acontecendo. Purple Guy, por sua vez, se aproveita disso e com um grande sorriso em seu rosto, ele puxa a sua faca. Purple Guy finalizou todos eles novamente. E sim, esse é com certeza o final mais desastroso de todos os tempos. Mas é aquilo, a gente pode simplesmente ignorar tudo o que aconteceu aqui agora e partir para o final que verdadeiramente importa. Vamos para o vídeo Salve Ela. Ao invés do caminho da direita, Fred decide ir pelo da esquerda. Chegando no final desse corredor, ele não se depara com Puppet, assim como ele esperava, e sim com os seus 4 melhores amigos: Suzy, Jeremy, Fritz e... O quê? Que foi? Você não tá vendo a quarta? Meu amigo, como não? Ela tá literalmente aqui, bem na sua frente. Oh, Gabriel, como eu queria ser como você, ainda capaz de me mover, rodeada de amigos, enquanto eu estou presa em uma fantasia sem vida. Ainda me lembro daquele dia na Fred's.
aniversário. Eu estava completando 5 anos. Deixei você convidar os seus amigos pra festa. Fomos a Fred's e eu me diverti muito. Foi o meu dia mais feliz. Mas então, um coelho apareceu. Não era do palco, este era amarelo. Ainda me lembro do que ele disse. E aí, crianças? Gostariam de ver uma surpresa maravilhosa? Sigam-me. Eu não confiei nele. Tentei te avisar, mas você não me ouviu. Ele nos guiou, a mim e os seus amigos, até aquela sala. Estava escuro demais para eu ver o que aconteceu. Tudo que eu podia fazer era ouvir. E ouvi. Eu era a única que ainda estava viva. Eu estava presa na fantasia de urso amarelo quando eu acordei. Parei de chorar depois que as fechaduras se abriram. E agora estamos aqui, sofrendo há tanto tempo. Você precisa salvá-los, Gabriel. Salve-me! O vídeo começa e vemos Puppet saindo de sua famosa caixa. Assim que ele sai, Charlie começa a contar uma pequena história para a gente. Uma história sobre um homem e uma raposa. Era uma vez um caçador. Ele tinha uma arma e, sem necessidade de pensar 2 vezes, ele atirava e matava os inocentes da floresta. 6 no total eram suas primeiras vítimas. Então, um novo território de caça se abriu para todos os caçadores se espalharem livremente, exceto por um caçador que quebrava as regras repetidas vezes. Havia limites e regras para a caça. Ele quebrou todas elas sem precisar se lamentar. Ele marchava com raiva, mas ainda pensava como manteria sua sequência de vitórias. Uma ideia brilhante começou a brotar. Ele usaria um disfarce. Ele roubou as roupas de um guarda e se esgueirou para dentro, pronto para começar a sua caçada. Mas mal sabia ele que, enquanto estava na floresta, uma raposa branca o espreitava. A raposa branca ouvira falar das histórias contadas sobre o caçador. Para mostrar ao mundo o que ela via, a raposa branca sabia que não podia escapar. E assim, a raposa subiu nas árvores. Ela não podia deixar que ele levasse sua presa. E enquanto o caçador permanecia imóvel, apenas aguardando suas vítimas, a raposa branca saltou e mordeu com... O vídeo começa de uma forma bastante perturbadora. Purple Guy entrou no clássico traje do Spring Bonnie, ou seja, coisa boa a gente sabe que não vai vir. Afton sai da sala de serviços e começa a recrutar cada criança que apareça um pouco triste na frente dele. Por ser um adulto, ele tem muito mais lábia que qualquer criança no mundo, fazendo com que seja muito fácil convencer cada uma delas a seguir ele. E não é à toa, ele recruta Suzy e Jeremy. E tendo recrutado os dois, o coelho amarelo leva eles para o palco das estrelas da noite: Fred, Bonnie e Chica.
O show, claro, é simplesmente incrível. As crianças ficam encantadas pela oportunidade de ver o show tão de pertinho, ao mesmo tempo que eles estavam juntos do famoso coelho dourado. Para essas crianças, tudo isso é praticamente um sonho sendo realizado. Mas as coisas boas acabaram de começar. O coelho, Jeremy e Suzy andam juntos atrás de mais pessoas. E como esperado, ele encontra mais crianças. E aquilo, a lábia dele é tão boa que ele consegue convencer mais uma, o Fritz. Mas é em meio a esse caminho que o grupo acaba encontrando mais duas pessoinhas, Gabriel e Cassidy. Ao contrário de Gabriel, Cassidy parece estar muito assustada. Ela não confia no papo desse coelho e ela tenta inúmeras vezes convencer o seu irmão em não entrar nessa maldita sala que o coelho tá convidando. Mas adivinha o que aconteceu? Foxy chega na sala, assim como vimos anteriormente. O mesmo diálogo acontece entre os dois, só que dessa vez nos é mostrado o que de fato aconteceu com o animatronic. O assassino está à solta. A noite chega e aquela sala ganha um cheiro ainda mais pútrido do que antes. Tudo está quieto e completamente perturbador, quando de repente Puppet chega. Ela, sem paciência nenhuma, consegue de alguma forma invocar as almas das 4 crianças vítimas desse assassino e fazer com que elas a sigam. De presente, Puppet dá às crianças os seus devidos corpos, os corpos dos animatronics. Nada está faltando. Tá na hora da bendita vingança das crianças. Elas já aguentaram demais e depois de tudo que passamos, o vilão é mais do que claro. O vilão sempre foi e sempre será William Afton, o homem feliz, Purple Guy, tanto faz. Um só homem foi capaz de destruir a vida de 5 crianças inocentes. E é aqui, exatamente aqui, que a série acaba. Por favor, não me matem. Essa série foi muito da hora, sendo bem sincero. Eu acho muito legal como esse criador representou em uma linha bem cronológica toda a história das 5 crianças e todas as gameplays do FNAF 2, se eu não me engano, que inclusive vai ser lançado amanhã o filme, então aproveitem. E se vocês forem por minha causa, ou sei lá, terem lembrado de mim na hora, me marca no Instagram, @Bolic. Mas enfim, toda essa história foi representada de forma perfeita, indo desde a primeira vítima, a Charlie, até as 5 crianças. Então, de verdade, a única coisa que faltou mesmo foi o desfecho dessa história. A vingança das crianças, mesmo que isso dê um gancho absurdo para algo ainda maior. Mas e você? O que você achou dessa série? E antes de mais nada, se vocês quiserem assistir a essa série por conta própria e fazer as suas próprias teorias, o canal do criador vai estar na descrição.
Então, deem um apoio pra ele lá, porque essa série é muito desconhecida. Eu acho que eu sou o primeiro do mundo fazendo vídeo sobre. Então, dá aquele apoio. Na moral, fala que veio por mim. E, enfim, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e eu vejo vocês numa próxima. Beijão!